E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos abordados e também para fazer o seu questionamento para a próxima edição. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que nesta temporada está transmitindo uma série de campeonatos europeus, com destaque para a Bundesliga. E para assistir os jogos do campeonato alemão é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer ver sem precisar incluir cartão de crédito e nem nada. Nesse fim de semana, mais especificamente no sábado, 2h30 da tarde, o destaque vai para Eintracht Frankfurt contra Bayern de Munique, tá? A partida entre dois dos times mais tradicionais do campeonato alemão, que você só pode acompanhar ao vivo e gratuitamente lá pelo OneFootball, que é um aplicativo muito completo, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Começo com a pergunta do Tainan Henrique. Você acha que o Cruzeiro pode ganhar o Campeonato Mineiro? Tainan, obrigado pela pergunta. Sem dúvida nenhuma, o Cruzeiro tem totais condições de ganhar o Campeonato Mineiro, pelo que mostrou até aqui, principalmente no que diz respeito a futebol apresentado. Quando a gente olha para a tabela, o Cruzeiro está na liderança, mas o Atlético tem um jogo a menos. Então, se o Atlético vencer esse jogo, que vai realizar agora no fim de semana, e provavelmente o Atlético vai ganhar, eles ficam na ponta. Pelo regulamento do campeonato nessa temporada, a decisão é em jogo único, né? Então é importante o Cruzeiro ficar em primeiro ou segundo lugar, porque na semifinal ainda são 2 jogos e ainda tem vantagem para o time de melhor campanha. Então é importante o Cruzeiro ficar entre os 2 melhores do campeonato para ter essa vantagem na semifinal, e aí passando para a decisão, é um jogo só, pode acontecer qualquer coisa. Mas o que eu acho muito importante de Campeonato Mineiro é a gente não criar a pressão de que o Cruzeiro tenha obrigação de ganhar o estadual. Não tem nenhuma. O Cruzeiro tem possibilidade, mas a obrigação de ganhar o campeonato por muito é do Atlético Mineiro, e até o América tem mais responsabilidade de ser campeão por ser um time que hoje está na Série A, tem mais capacidade de investimento, inclusive disputando aí a Copa Libertadores. Então a responsa é do Atlético. A gente tem que saber curtir esse momento em que o Cruzeiro é, de certa forma, um azarão, por mais que a gente saiba, né? O Cruzeiro é o maior clube do estado, mas ele não vive no momento a condição de protagonista no campeonato. O JH Buscácio pergunta: um time que tem uma torcida tão grande como a nossa, quantos sócios você considera minimamente aceitável? JH, obrigado pela pergunta. Essa é uma questão extremamente variável, cara, e é muito complicado a gente dizer quantas pessoas teriam obrigação de fazer o sócio sem entender qual é a realidade financeira que cada pessoa vive, né? Será que o Cruzeiro não tem 100 mil cruzeirenses capazes, em condição de fazer o sócio torcedor? Eu acho que tem, mas você achar ou dizer que as pessoas têm obrigação de fazer isso, entra numa seara que eu não acho muito legal, porque cada um sabe o que pode e o que deve fazer com o próprio dinheiro, né? E a gente não pode esquecer que o mundo vive um cenário de muitos conflitos, né? A gente ainda tá vivendo uma pandemia muito complicada, então, cara, você dizer que o fulano tem obrigação de fazer, você não sabe qual é a realidade da pessoa, velho. Cada um sabe onde que seu calo aperta, né? O número que o Ronaldo estabeleceu, por exemplo, né, pedindo aí para a torcida chegar a 50 mil sócios até o final do Campeonato Mineiro. Hoje a gente tem um pouco mais de 36 mil. Me parece uma meta possível, sim, alcançável, tá? 50 mil, mas você dizer assim, num cenário ideal, né, sem a pandemia, sem essas crises financeiras que a gente tá sempre entrando e saindo aqui, pô, cara, era para ter tranquilamente mais de 100 mil sócios, né? Mas o mundo tá muito conturbado pra gente dizer que as pessoas têm obrigação de fazer sócio torcedor de time de futebol. Acho que todos nós temos aí coisas que a gente sabe que são prioritárias em relação ao esporte. O Arthur Antão pergunta: a diretoria está firmando acordos de patrocínio para camisa. Como que fica a questão do dono do Cruzeiro? E se o dono quiser pôr a marca dele na camisa, como que fica essa questão? Arthur, obrigado pela pergunta. Independente do clube ter dono ou do clube ser gerido num modelo associativo, ele sempre tem que respeitar os contratos que estão assinados, né? Então, se o Cruzeiro tem, por exemplo, o contrato de patrocínio do Supermercado BH, que é válido para as próximas temporadas como nosso patrocinador master. Se o Ronaldo compra o Cruzeiro e fala: eu quero estampar
outra marca. Não é simples assim, ele tem um contrato a cumprir. Se ele não quiser cumprir aquele contrato, certamente no momento que foi assinado, né, o contrato de patrocínio, existe ali uma cláusula, um valor para rescisão de qualquer uma das partes. Então ele teria que reembolsar esse patrocinador para tirar a marca do Supermercados BH da camisa. Convenhamos que é uma coisa que não vai fazer. Primeiramente porque o Cruzeiro não está em condição de restituir dinheiro para ninguém e a gente está precisando aglutinar gente, não afastar. E tem até uma questão interessante para a gente pensar a respeito do fornecimento de material esportivo. O Ronaldo tem contrato vitalício com a Nike, isso vem desde a época de jogador, e tanto o Cruzeiro quanto o Valladolid, os dois clubes de propriedade dele, são clubes que têm acordo de fornecimento com a Adidas, que é justamente a rival da Nike. Então a gente tem que entender essa questão. Não é porque o cara é dono que a vontade dele vai se supor a contratos ou até mesmo a melhores propostas. Se ele está fazendo uma gestão profissional, ele tem sempre que pensar naquilo que é melhor. Mas aí a gente pensa assim, pô, será que não pode o Ronaldo trazer outros patrocínios e haver um acordo para mudar uma posição de um patrocinador na camisa? Tudo isso é possível, tudo isso é conversado, mas os acordos que estão assinados, eles precisam ser cumpridos. O Rafael Carvalho pergunta, você acha que repatriar o Caio Rosa seria uma boa para esse ano? Ele saiu muito cedo da toca. Rafael, obrigado pela pergunta. Eu tenho a legítima impressão que já respondi algo parecido recentemente, mas o Caio Rosa é um garoto muito promissor, que apareceu muito bem na base do Cruzeiro, que foi de certa forma sacaneado também, né? Passaram gente na frente dele que não estava preparada, e aí eu posso falar do Stênio e do Riquelme, que eram jogadores de muito menos destaque no sub-20 do Cruzeiro e tiveram chance no profissional antes do Caio Rosa por picuinha de gente que estava lá dentro do clube, mas ele foi vendido ali em 2020, muito mal vendido por sinal, né? E esse período que ele está jogando lá nas Arábias, o Caio Rosa não conseguiu se firmar até agora no futebol profissional, tá? Ele constantemente jogou lá por sub-20, por sub-23, tem marcado alguns gols inclusive, mas no time principal o Caio ainda não conseguiu acontecer. Isso me faz pensar que se ele vem para o Cruzeiro nesse momento, ele seria uma aposta, um jogador ali, uma opção de elenco, um cara que tem talento, eu não tenho a menor dúvida disso, mas não é um cara que chegaria para resolver. E quando a gente olha aí para o ataque do Cruzeiro, né? Pô, a gente tem o Vitor Roque agora, que tá aparecendo muito bem, fazendo gols, jogando ali pelo lado direito. O Giovani não se firmou, o Bruno José também não, o Vagninho oscilou, né? Começou bem, agora deu uma caída. O Caio Rosa poderia sim ser uma alternativa, ele é aquele jogador destro que joga preferencialmente pelo lado esquerdo, puxando para dentro e buscando a finalização. Eu gosto muito do futebol dele, tá? Acho que se fosse possível tê-lo aqui no Cruzeiro dentro da realidade financeira, beleza. Até houve a especulação, né, de um possível retorno do Caio Rosa nesse início de temporada, mas rapidamente caiu no esquecimento. Atualmente o Caio Rosa está com 20 anos e jogando no Al Sharjah dos Emirados Árabes, tá? Pelo que eu achei de informação aqui, desde que ele foi comprado, ele jogou apenas 5 partidas pelo time principal lá nos Emirados, né, e não fez gol pelo time de cima. O Ari Barra pergunta, vi que o lateral direito Vitor Ferraz está livre, tendo em vista a lacuna do atual elenco, seria uma boa contratação? Ari, obrigado pela pergunta. Se a gente estivesse aqui em 2017, eu diria para você que seria uma contratação muito boa, porque o Vitor Ferraz naquela época era um dos melhores laterais direitos aqui do futebol brasileiro. Mas de lá para cá ele teve uma queda técnica, física absurda, tanto que na última temporada ele apenas cumpriu o contrato com o Grêmio, praticamente não jogou e há alguns meses já está livre. Vitor Ferraz atualmente está com 34 anos e na temporada 2021 jogou apenas 3 partidas pelo tricolor gaúcho. Ele teve uma sequência muito boa ali de Coritiba e depois no Santos, né, que ele jogou 6 temporadas. É um jogador assim que quando foi contratado para o Grêmio parecia uma solução, né? Parecia uma certeza para a lateral direita. Ele acabou não rendendo tão bem. O próprio Orejuela que o Grêmio comprou do Cruzeiro inicialmente, né, levou por empréstimo para ser reserva. O Orejuela teve ali até mais destaque do que o próprio Vitor Ferraz e ele acabou perdendo muito espaço. Eu não sei nem se ele ainda está muito ligado em jogar futebol, em manter a carreira de atleta profissional. Eu vi que ele mantém um clube de formação lá em João Pessoa, né, na cidade dele e tudo mais, se dedicando aí a ajudar crianças mesmo, até sub-17, também futebol feminino. Enfim, parece ser um cara bacana demais, assim, um camarada muito gente boa. Sempre vi o pessoal elogiando muito o extra-campo dele, mas acho que dentro de campo o nível técnico atual do Vitor Ferraz não é melhor do que os caras que a gente tem aqui. E isso não é um elogio aos laterais
laterais que o Cruzeiro tem aqui, tá? O Rômulo, que é o titular da posição, não convence há muito tempo. O Gabriel Dias, que foi contratado para ser uma alternativa nas partidas que jogou, não agradou, né? E aí eu tento até atribuir a questão da Covid. O Gabriel chegou, estava aprimorando a forma física, teve Covid, quando jogou não jogou bem. E para quem tá passando por uma recuperação de Covid complicada igual eu, cara, eu entendo que às vezes as pessoas podem passar por uma dificuldade grande nesse período. Mas tomara que o Gabriel fique bem logo, que ele consiga jogar melhor, ser uma alternativa pelo menos mais segura que o Rômulo do ponto de vista defensivo, né? E se aparecer uma oportunidade de mercado de um lateral direito assim, bom realmente pra gente trazer dentro da realidade do Cruzeiro, eu acho que é sim uma posição que a gente ainda tá carente. Mas nesse momento eu não consigo enxergar um nome que o Cruzeiro deveria buscar que seria uma certeza. Eu acho que qualquer um que vier é uma aposta e o Vitor Ferraz é uma aposta que eu não faria. O Pedro Trindade pergunta: se daqui a uns anos acabar o campeonato estadual porque nenhuma emissora vai querer comprar os direitos, você acharia interessante cobrir esse período do calendário com excursões dos times à Europa? Ainda que seja para jogar amistosos com os reservas dos grandes europeus, como acontecia nos tempos antigos? Pois além de divulgar a marca dos clubes brasileiros, também tem um intercâmbio de ideias de futebol. Pedro, obrigado pela pergunta. Eu não acho que seja uma boa ideia os clubes brasileiros saírem daqui e irem para a Europa nesse início de temporada, de janeiro a abril, digamos assim, para fazer amistoso com time reserva de clube europeu. Eu acho que isso aí é um bagulho absolutamente sem sentido. O que poderia ser feito nesse contexto aí, onde clubes de primeira grandeza, né, não jogam os campeonatos estaduais? Você dá ali o mês de janeiro para a galera fazer a pré-temporada e começa a temporada em fevereiro. E aí você pode começar a temporada em fevereiro com o Campeonato Brasileiro, inclusive. E aí lá no meio do ano, naquele período que os clubes europeus fazem a sua pré-temporada, porque os europeus não vão mudar o calendário para agradar a gente, né? É a gente que tem que se adequar ao calendário que é feito aí em praticamente o mundo inteiro, ou pelo menos nas principais ligas do futebol. Então naquele momento ali de meio de temporada, em agosto, setembro ali, talvez se a gente pudesse ter, né, uma folguinha para que os clubes fizessem excursões no exterior, aí eu não veria problema. Mas vamos pensar direitinho, qual seria a graça do Cruzeiro ir em março para a Europa para fazer um jogo amistoso contra um time reserva de um clube europeu, para enfrentar jogadores, a maioria desconhecidos, um ou outro jogador mais conhecido que está voltando de lesão? Eu acho que não tem apelo nenhum, cara, sabe? E a gente poderia tentar fazer disso, inserir o futebol brasileiro nesse mercado mais global. Mas para ser bem sincero com você, nesse momento eu acho muito improvável que os campeonatos estaduais acabem, tá? Porque assim, já tivemos tantas oportunidades para isso, né, cara? Mas enquanto não mudar o modelo do futebol brasileiro, vamos ver se essa ideia de liga vai para frente dessa vez, mas enquanto as federações tiverem tanto peso, os campeonatos estaduais vão continuar existindo. Por mais que hoje os clubes ganhem muito menos grana do que ganhavam há alguns anos atrás, e é um torneio que já se provou muito deficitário do ponto de vista técnico também. Ah, Emerson, então você é a favor que os times pequenos acabem? É lógico que não, gente. O que eu acho é que os times do interior, de Minas ou de qualquer outro estado, eles não podem sobreviver por 1 ou 2 jogos com um time de maior expressão. Assim como acontece nas principais ligas do mundo, os times que têm menor capacidade de investimento, os times pequenos, a gente pode dizer assim, eles têm que ter calendário a temporada toda e eles têm que jogar entre eles. Eventualmente pode ter um sorteio de uma Copa, deles enfrentarem um time mais tradicional, beleza quanto a isso, mas assim, pega o modelo do que é feito na Inglaterra, por exemplo, na própria Alemanha. Os times têm temporada, os times têm calendário, e esse modelo que é feito aqui no Brasil, que os caras têm 3 meses de temporada e depois, se eles não conseguirem uma boa classificação no estadual, eles ficam de férias até o ano seguinte, isso faz muito mal para o futebol brasileiro. E eu acho que a obrigação de salvar e de dar uma temporada para os clubes menores não pode ser colocada na cacunda dos clubes grandes. Essa responsabilidade é das federações estaduais e da CBF, que precisam organizar melhor o calendário. Para fechar, o Eduardo Stanziola pergunta: se você fosse repórter que cobre o Cruzeiro, perguntaria ao Ronaldo se o pênalti marcado por Sandro Meirahit foi ou não? Perguntaram isso pro Gil e ele disse que não foi pênalti. Eduardo, obrigado pela pergunta. Eu acho que fazer esse questionamento ou não fazer não tem nenhuma diferença nesse momento, porque o Ronaldo é um cara extremamente ensaboado nas entrevistas, então ele responde aquilo que ele quer, da forma que ele quer. Ele certamente levaria na brincadeira, dizia que na época, não, aquele dia foi, hoje já não sei e tudo mais, daria, né, uma sabonetada aí e conseguiria escapar dessa pergunta sem o menor problema. Mas pra mim é muito claro que aquilo não
foi pênalti. E nós, torcedores do Cruzeiro que vivemos aquele dia, a gente nunca vai esquecer, né, cara? A raiva que o Sandro Meirahit nos causou, a decepção que foi o Cruzeiro não conseguir aquela vitória, né, ou pelo menos um empate ali que poderia nos encaminhar ao título. Mas paciência, são outros momentos também. Acho que todo mundo já entendeu que o Ronaldo veio para o Cruzeiro porque é uma ótima oportunidade de negócio, não tem nada a ver com amor ao clube. E o que a gente precisa cobrar do Ronaldo é que ele faça uma boa gestão do clube, né? Para que ele acerte fora de campo e dentro de campo também as coisas caminhem bem, que as pessoas que ele escolheu realizem um bom trabalho para a gente voltar para a elite do futebol brasileiro. Mas aquilo ali foi assim, não foi nada, né, bicho? Pelo amor de Deus. Ele caiu porque ele tava roliço, ele não conseguia mais ter o equilíbrio também. O Gil encostou nas costas dele, ele despencou e só uma arbitragem daquele nível, daquele dia, né? Todas as marcações-chave naquele jogo ele deu a favor do Corinthians, algumas bem questionáveis e outras erradas mesmo. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!